Olá, seja bem-vindo ao curso de formação e recapacitação de brigadista particular da SOS APH Capacitações. Nessa aula, iremos falar sobre a legislação aplicada à prevenção e combate a incêndio e pânico. Vale ressaltar que existem várias legislações que vão dar o suporte jurídico a esse tema. Tema este muito importante. Vamos iniciar com uma norma federal, que é a norma regulamentadora 23, que traz a proteção contra incêndio. E ela traz aqui no seu primeiro artigo, 23.1, que todos os empregadores, ou seja, as empresas, devem adotar as medidas de prevenção e incêndio em conformidade. Eu quero que vocês se atentem a essa última frase, a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis. O que ela quer dizer com esse texto? Que todos os estados, através do seu executivo, de onde vai sair um regulamento de segurança contra incêndio e pânico, irão elencar, irão determinar a um órgão daquele estado para legislar tudo sobre a prevenção e combate a incêndio. E qual será esse órgão responsável? O Corpo de Bombeiro de cada estado. No artigo aqui 23.1.1, o empregador deve providenciar a todos os seus trabalhadores informações sobre a utilização dos equipamentos de combate a incêndio. Posso citar um exemplo, um extintor de incêndio, procedimentos para evacuação, isso é muito importante na situação de um sinistro para que não ocorra o pânico e traga um maior malefício àquela situação. Os dispositivos de alarmes existentes são muito importantes, principalmente para uma situação de abandono. E aí no 23.2, ele diz que nos locais de trabalho deverão dispor de saídas em número suficiente dispostas de modo que todos esses trabalhadores encontrem essa saída de uma forma muito facilitada. Dando continuidade no 23.3, as aberturas, saídas e vias de passagem devem ser claramente assinaladas por meios de placa ou sinais luminosos indicando para onde essas pessoas, na situação de um sinistro, têm que se deslocar. As saídas de emergências podem ser equipadas com dispositivos de travamento, mas esses dispositivos de travamento não podem ser uma chave. Esse dispositivo tem que ser, como exemplo, uma trava antipânico, onde essa pessoa que precisa sair dessa edificação, ela apenas com um toque, ela consegue abrir esse dispositivo e ter acesso ao logradouro público. E aí passamos para uma legislação estadual, que é o Regulamento contra Incêndio e Pânico, aqui do Distrito Federal, que foi regulamentado pelo Decreto 21.361, de 20/7 de 2000. E aí no seu artigo 1º, ele traz apenas a informação que fica aprovado o Regulamento de Segurança contra Incêndio e Pânico aqui do Distrito Federal. No artigo 2º, ele diz que esse regulamento estabelece os requisitos mínimos a essas edificações de forma a tratar de critérios estabelecidos justamente aonde? Em normas técnicas contra a segurança, incêndio e pânico, e essas normas elas podem ser aplicadas através do Corpo de Bombeiro ou outras instituições. Aí, dando continuidade, artigo 3º, como eu falei, ela traz essa regulamentação e ela vai colocar uma instituição para ser um mantenedor de toda a parte de prevenção e combate a incêndio aqui no Distrito Federal, assim como acontece em todos os outros estados. Aqui no nosso caso, o Corpo de Bombeiro
militar do Distrito Federal poderá, além dos quesitos constantes dentro do regulamento, porque é importante esse RCIP, ele determinar outras medidas que ele achar necessário para a melhor segurança dentro da prevenção e combate a incêndio, como julgar a necessidade de criar normativas, de criar todos os requisitos para que esse regulamento seja respeitado. No artigo 4º, ele dá ao Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, outra vez, né, por intermédio de órgão próprio, ou seja, através das seções do Corpo de Bombeiro, criar, elaborar normas técnicas, analisar e planejar, fiscalizar, fazer cumprir todas as atividades atinentes à segurança contra incêndio e pânico, bem como realizar vistorias, emitir pareceres técnicos com possíveis consequências de penalidade por infração ao regulamento na forma de legislação específica. Então, o Corpo de Bombeiro, esse decreto, ele faz com que o Corpo de Bombeiro seja o responsável por fomentar, por fiscalizar e por cobrar tudo relativo à prevenção e combate a incêndio no Distrito Federal. Ainda dentro desse RCIP, ele traz algumas definições importantes. A primeira, agente fiscalizador. É um integrante do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, o qual realiza um curso para se tornar um vistoriante, e aí ele vai sair em campo realizando as vistorias em edificações, em eventos. Próximo passo aí, os gases especiais. Então, o que são esses gases? São elementos, são agentes extintores, hoje ainda com um custo alto, então não é toda edificação que resolve fazer a compra desse tipo de dispositivo. Ele é muito eficiente e ele vai fazer essa extinção com a maior eficiência e eficácia. Chuveiro automático, muitos conhecem como a rede Sprinkler. Então é um dispositivo importante, ele tem um elemento termosensível que ao aumento de temperatura ele se rompe, dando a possibilidade de uma água ser aspergida ali sobre um princípio de incêndio. Elevador de emergência é um equipamento dotado de energia externa a uma edificação, pois uma das primeiras ações em uma situação de sinistro da equipe de brigada de uma edificação é justamente o desligamento da energia elétrica. E aí, esse tipo de elevador aqui, ele pode ser utilizado em um sinistro justamente por isso. Ele tem uma energia externa. Hidrante de parede, ponto de tomada de água provido de um registro de manobra e a união do tipo rápido, que nós chamamos junta estosse. Hidrante urbano é um dispositivo instalado na rede pública, mantido pela CAESB, e o Corpo de Bombeiro utiliza para abastecer suas viaturas. Saída de emergência ou via de escape. Caminho contínuo devidamente protegido e sinalizado que irá levar as pessoas que estão dentro de uma edificação para o meio externo, que nós chamamos de logradouro público. Sistema de detecção e alarme. São dispositivos dotados de sensores que podem ser do tipo para captação de um aumento de temperatura, pode ser um dispositivo que vai ter uma sensibilidade à fumaça, ele vai detectar essa anomalia e vai mandar essa informação para uma central, onde essa central processa e pode dar um alarme. Sistema fixo de pó químico, eu vou falar de dois sistemas, o fixo de pó químico e o de CO2, que são muito parecidos. A diferença é que dentro desses cilindros
No caso de pó químico, vai ter o pó químico. No cilindro, no caso o agente extintor for o CO2, vai ter o CO2. Sistema de iluminação de emergência. Então é um sistema dotado de uma energia externa à energia da edificação. César, por que isso? Lembra que numa situação de sinistro, uma das primeiras ações da equipe de brigada é o desligamento da energia predial. E aí, como é que eu vou conseguir iluminar essa rota de saída? Eu só vou conseguir isso porque esses dispositivos de iluminação são dotados de uma energia externa à energia da edificação. Terceira legislação. Agora nós vamos começar a falar das legislações que o Corpo de Bombeiro vão aplicar à prevenção e combate a incêndio. E aqui eu trago a norma técnica 01. Ela foi publicada inicialmente em 2006. Essa norma técnica tem por objetivo estabelecer as medidas de segurança contra incêndio e pânico em edificações ou áreas de risco do Distrito Federal, de acordo com o que? A sua ocupação e uso, atendendo o previsto no RCIP. Então, se você observar, essas legislações, elas sempre estão uma citando a outra, porque elas trabalham em conjunto. E aí no 1.2, os requisitos previstos nessa norma técnica são aplicados à fiscalização do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Ainda falando da NT1, ela traz as exigências conforme a ocupação e uso. Então, aqui eu tenho saída de emergência, sinalização e segurança contra incêndio, iluminação de emergência, extintores de incêndio. Geralmente é um projeto básico para a maioria das edificações, elas vão trazer esses 4 sistemas, e aí de acordo com o aumento do tamanho, o uso e ocupação, vão sendo implementados mais outros sistemas, como por exemplo, os sistemas de hidrante, o sistema de alarme de incêndio, detecção de incêndio, os chuveiros automáticos, que são os sprinklers, o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, que nós chamamos de SPDA, e a central de GLP. E aí, agora, nós vamos observar o que nos traz a NT2 do Corpo de Bombeiro, que ela vai ressaltar o risco de incêndio e a carga de incêndio, pois cada corpo combustível, ele tem, quando entra em combustão, a mensuração, a métrica da carga de energia que está acontecendo ali, que ela é medida em megajoules. Então, essa norma técnica tem por objetivo definir o risco de incêndio para as edificações em áreas de risco do Distrito Federal, conforme sua ocupação e uso, olha lá, buscando o que tem de importante na NT1, assim como estabelece os valores característicos de carga de incêndio desses locais, atendendo o previsto aonde, senhores? No regulamento contra incêndio e pânico. O segundo tópico aqui, ele repete o que a gente já tinha falado na NT01. E aí, dentro dessa NT2, eu tenho algumas definições importantes. Então, o que é o agravo de risco? É o acréscimo de risco ocasionado em decorrência da utilização da edificação para mais de 2 atividades distintas simultaneamente. César, o que quer dizer isso? Eu tenho uma edificação aí de 3 pavimentos, onde eu tenho várias lojas, e, por exemplo, uma loja é uma escola. E em uma outra loja eu já tenho uma venda de tintas. Ou seja, a venda de tinta ela vai trazer um risco maior do que uma escola. E aí o interessante na norma, e quando o bombeiro vai aplicar o projeto de prevenção e combate a incêndio, ele sempre vai fazer essa mensuração pelo risco maior, nunca pelo risco menor.
Carga de incêndio é a soma de energias caloríficas a serem liberadas pela combustão completa de todos os materiais combustíveis. Como eu já tinha falado anteriormente, cada corpo combustível ele vai liberar o quê? Uma energia, e eles têm como calcular isso. Existe um quadro de cálculo para esses corpos combustíveis e eles fazem esse somatório para dizer qual é a carga de incêndio daquele determinado local. E o risco de incêndio corresponde à relação da probabilidade e à consequência de um incêndio, relacionando o que é a intensidade dos danos, perdas e potencial sinistro. Então, se eu tenho muito material combustível no mesmo local, esse risco de incêndio ele é mais elevado. Então, a próxima legislação é uma aplicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. E vale ressaltar que a ABNT ela não é um órgão fiscalizador, ela é um órgão consultivo, ela cria normas e aí os estados, os corpos de bombeiro utilizam para dar um aspecto jurídico a qualquer tipo de procedimento. Aqui eu trouxe a NBR 12693, que trata dos extintores, e aqui a 14432, que trata dos elementos construtivos de uma edificação. E ela classifica como risco baixo, médio e alto. O que seria esse risco baixo? Edificação com área de risco, com carga de incêndio específica em até 300 megajoules por metro quadrado e líquidos combustível até 3,6 litros. Risco médio. No risco médio, ela traz a mesma definição, né? Edificação e área com risco de carga de incêndio específico de 300 a 1.200 megajoules por metro quadrado e a quantidade de líquidos combustível de 3,6 até 18 litros. E o risco alto, César? Então, ela vai trazer essa carga de incêndio de tudo que for acima de 1.200 megajoules por metro quadrado e líquidos combustíveis acima de 18 litros é considerado como um risco alto. Essa próxima legislação relativo a tudo que delimita a questão da brigada de incêndio. Então, quando você tiver qualquer dúvida de uma responsabilidade, de uma obrigação, o que é certo ou errado, você deve consultar obrigatoriamente a NT 7 do Corpo de Bombeiro, que ela vai trazer tudo a respeito da brigada de incêndio, assim como ela traz a sua definição. Então, o que seria essa brigada de incêndio? Grupo organizado de pessoas. Quem são essas pessoas? O supervisor de brigada, o chefe de brigada, o brigadista particular e a brigada voluntária. Treinados e capacitados para atuarem dentro da segurança contra incêndio e pânico, dentro de uma edificação ou de uma área prevista ou pré-estabelecida. Por quê? Eu posso ter uma brigada de incêndio em um jogo de futebol. Eu posso ter uma brigada de incêndio em um evento festivo. Então, a brigada de incêndio ela pode ser fixa, mas ela também pode ser móvel. Aqui é o organograma de uma brigada de incêndio. Então, eu tenho na parte de supervisão, daqui a pouco nós vamos pontuar isso de uma forma mais específica, o supervisor da brigada, que tem que ser um engenheiro ou um oficial da reserva do Corpo de Bombeiro. Eu tenho o chefe de brigada, que de acordo com a NT7 é um brigadista com mais de 1.000 horas de curso e experiência profissional. Eu tenho o brigadista particular, que é um profissional que vai ser formado por uma escola de formação, de preferência aqui na SOS APH Capacitações, vai ter um certificado homologado diante do Corpo de Bombeiro. E eu tenho a brigada voluntária, que ela é formada por profissionais da própria edificação. Após um treinamento, eles são
autorizados a fazerem parte da brigada voluntária. Atribuições dos integrantes da brigada de incêndio. Então, ela é constituída pelo supervisor de brigada, que é o profissional responsável por organizar, estruturar, coordenar, treinar, elaborar relatórios, realizar o PPCI e fazer toda a supervisão das atividades da brigada de incêndio. Eu tenho o chefe da brigada, que é um brigadista particular, com 1000 horas, e é responsável por fazer o quê? A equipe da brigada executar todas as suas atribuições definidas nessa norma e dentro do PPCI. O brigadista particular, que é o responsável por executar as ações de prevenção e de emergência, daqui a pouco nós vamos pontuar isso, com dedicação exclusiva às atribuições inerentes à sua função. Eu tenho o brigadista voluntário, que ele pertence ao quadro e vai executar as ações que a brigada de incêndio por determinação. A brigada de incêndio, ela tem ações preventivas e ela tem ações de emergência. As de prevenção, fazer rondas periódicas no ambiente e no local de atuação, isso é muito importante para esse profissional conhecer toda a planta, toda a edificação, toda a população, identificar os riscos de incêndio e pânico no local da atuação, justamente é dentro dessas rondas que você vai identificar isso, definir os procedimentos para a população em caso de sinistro, juntamente com a equipe da brigada de incêndio, treinar a população para o abandono da edificação e mostrar todos esses procedimentos, e aí é uma ação também conjunta da brigada de incêndio, inspecionar periodicamente os sistemas de prevenção e combate a incêndio, bem como as saídas de emergência e solicitar ao responsável, quando encontrar qualquer tipo de anomalia, que aquela situação tem que ser rapidamente resolvida, conhecer o funcionamento, saber operar todos os sistemas de combate a incêndio e pânico da edificação, elaborar os relatórios de todas as atividades que ele desempenhar durante o seu horário de trabalho, as ações de emergência, identificação da situação de emergência, procedimento básico, auxiliar no abandono da população da edificação, adotando as técnicas corretas para esse abandono, acionar imediatamente, às vezes até antes de fazer uma análise muito criteriosa do que está acontecendo, acionar o Corpo de Bombeiro através do número 193, verificar a transmissão do alarme a todos os ocupantes da edificação, combater o incêndio na sua fase inicial, que nós chamamos de princípio de incêndio, de forma que possam ser controlados por meios de aparelhos extintores ou o sistema de preventivo fixo com as mangueiras, né, ou seja, o hidrante, da própria edificação. De acordo com a NT7, fica vedado a esse profissional a utilização de equipamento de proteção respiratória, bem como a roupa de aproximação, porque essa função que necessite de um resgate, de um combate mais eficiente, será executado pelo Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Ainda dando continuidade às ações de emergência da Brigada de Incêndio, atuar no controle de pânico, isso é um dos pontos cruciais dessa equipe de brigada, porque é assim que ele vai fazer com que as pessoas não se desesperem, prestar os primeiros socorros aos feridos, realizar a retirada de materiais para reduzir a perda de patrimônio devido ao sinistro, desde que isso não traga nenhum tipo de risco para esse profissional, interromper o fornecimento de energia elétrica e GLP, o gás liquefeito de petróleo, para aquela edificação, auxiliar o Corpo de Bombeiro por ocasião da sua chegada, fornecendo os dados gerais sobre o evento, bem como promover o rápido e fácil
acesso do Corpo de Bombeiro, pois esse profissional conhece muito bem aquela edificação, bem como os dispositivos de prevenção e combate a incêndio. E agora, um ponto importante que é a dica do professor para auxiliar você nos seus estudos e fixar o nosso conteúdo apresentado. Quais as principais legislações que regulamentam a prevenção e combate a incêndio no Distrito Federal? Vamos lá? NR 23, norma regulamentadora 23. Eu tenho também a norma técnica 1, norma técnica 2, o Regulamento de Prevenção contra Incêndio e Pânico do Distrito Federal, as normas da ABNT e a NT 7 do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Qual a definição de brigada de incêndio? Lembram? Então é um grupo específico de pessoas. Quem forma esse grupo? Supervisor de brigada, chefe de brigada, brigadista particular e a brigada voluntária. Contudo, estes profissionais têm que ser capacitados, autorizados a desempenhar todas as ações de prevenção e combate a incêndio em uma edificação ou em uma área pré-estabelecida. Qual o organograma de formação de uma brigada de incêndio? Vocês lembram? A gente tinha aqui, né, os quadros. Aqui a gente tinha mais ou menos uma imagem assim, certo? Mais 3 quadros aqui. E aqui eu tinha mais um quadrinho. Fechado? Então, qual o primeiro aqui? Supervisor de brigada. O segundo, chefe de brigada. Aqui eu tenho a equipe de brigadista particular. E aqui eu tenho a brigada voluntária. Quais as ações de prevenção e emergência dos brigadistas particulares? Agora a gente vai tratar mais específico do brigadista. Então, se eu tenho uma ação de prevenção, qual os senhores poderiam me citar? Pense aí um pouquinho agora na sua casa. As rondas periódicas, a busca de qualquer situação que aumente o risco para aquela edificação. E qual seria, César, então, uma conduta de emergência? Uma conduta de emergência seria, por exemplo, em um princípio de incêndio, este profissional pegar ali um extintor, usar com a técnica correta e debelar um princípio de incêndio. Ou, em uma situação de atendimento pré-hospitalar, alguém só tem um mal súbito e esse profissional é deslocado para dar os primeiros socorros a essa pessoa. Seria uma ação de emergência. Vamos finalizar com a frase de Albert Einstein: insanidade é fazer sempre as mesmas coisas esperando obter resultados diferentes. Um grande abraço e até a próxima aula.